Shalom, shalom, meus amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. Vamos para mais um estudo das Sagradas Escrituras no contexto de escatologia e fim dos tempos e grande tribulação, né? Os sinais do fim e grande tribulação. Já que eu já falei, usei muito Mateus capítulo 24, agora vamos usar o mesmo contexto de Mateus capítulo 24, mas pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Então temos a partir do versículo 1 o seguinte: E ocorreu que ao sair Yahshua do templo, observou-lhe um de seus discípulos: Olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto, Yahshua lhe revelou: Vês estas suntuosas construções? Pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então temos que essa profecia do nosso amado mestre, Mashiach, o Messias, ela se cumpriu no ano 70, quando o templo foi destruído e a cidade de Jerusalém. Porém, ele fez uma profecia para anos próximos daquele tempo que eles viveram. Mas ele segue dizendo: Então, havendo Yahshua se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Estou lendo na versão de King James. Dize-nos quando acontecerão estes eventos e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se? E Yahshua passou a preveni-los. Vede que pessoa alguma vos induz ao erro, pois serão muitos os que virão em meu nome afirmando: sou eu, e iludirão multidões. Aqui é o contexto dos falsos mestres, os falsos cristos, para que todos entendam. Ele fala que ouviriam muitos, dizendo que era ele. E já temos, né? Desde o século XX, décadas atrás, vários que se intitularam o Cristo. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário que assim ocorra. Contudo, ainda não é o fim. Então não é para a gente estar seguindo conspirações e aquele fanatismo de guerras e rumores de guerras. Ele falou: não vos assusteis, porque ainda não é o fim. E no versículo 8 ele explica: Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Sucederão terremotos em vários lugares e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Vejam que existe uma lógica. Ocorrerão terremotos e depois do terremoto o que acontece? Surge a fome por vários lugares, porque os terremotos ocorrem em vários lugares. E as forças de bombeiros e assistentes sociais e Cruz Vermelha, tudo que possa ajudar, não são suficientes para suprir a fome daquelas pessoas que ficam abandonadas. Então, é uma lógica que ele traz aqui, seguido de terremoto. E no versículo 9 temos: Ficai vós alertas, pois vos denunciarão aos tribunais e serei açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão compadecer à presença de governadores. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles. Contudo, é indispensável que primeiro o Evangelho seja anunciado para todas as nações. Então aqui ele está dizendo que o Evangelho, as boas novas da salvação, tem que chegar a todas as nações. E aqui ele traz um contexto daquele tempo que os apóstolos viveriam depois dele, que eles seriam pegos e levados aos governadores, e também para os dias antes da grande tribulação e durante a grande tribulação, onde muitos serão pegos e sofrerão por causa do testemunho. Então temos que, a partir do 11, ele diz: Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. Porque ele prometeu: estarei convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Então o Consolador, o Ruach HaKodesh, estará com todos, até naquele momento que eles realmente tentam a pessoa negar o Salvador, e por fidelidade, por perseverança, por perseverar até o fim, a pessoa não vai negar e vai morrer, porque não negará o sangue do Cordeiro que foi derramado por ele, ou seja, por todos nós. Então quem for pego vai ter a unção do Espírito Santo para suportar a morte. Então temos que, a partir do versículo 12, ele continua dizendo o contexto que antecede a esses dias também, e já ocorre no tempo atual. E sucederá que um irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E dessa mesma maneira, agora o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra seus próprios pais e os assassinarão. Temos isso acontecendo atualmente. Filho matando pai, pai matando filho. Porque o amor de muitos esfriou, como está lá no capítulo 24 de Mateus. É o mesmo contexto. Porém ainda não é o fim. É o princípio das dores, como ele também traz aqui, no capítulo 13 de Marcos. E no versículo 13, sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o seu fim, receberá a glória da salvação. Porque tem que perseverar até o fim. Como está em Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, meus irmãos, a partir do versículo 14 já temos a descrição da grande tribulação, como está lá, a partir do versículo 15 de Mateus 24. Então, quando virdes o sacrilégio horrível, que é a abominação desoladora, posicionado no lugar onde não deve estar, aquele que lê as Escrituras entenderá. Os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre a laje que cobre as vossas casas, fugi depressa. Nem entre para retirar dela qualquer de vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que estes eventos não venham a ocorrer no inverno, porque lá, em Jerusalém, ele está falando aqui no contexto para o povo que estiver vivendo lá em Jerusalém, na Judeia, próximo de Jerusalém. Porque quando faz inverno lá, ou estão na estação do inverno, chega a nevar. E é difícil para mulheres grávidas, mulheres que dão de mamar, e qualquer um fugir com neve em todo lugar. Então ele fala para orar, para que eles possam fugir antes ou em uma outra estação, se preparar antes e não correr ou realmente que esse evento ocorra no inverno. Que evento? O evento da abominação desoladora. Pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento como jamais houve desde que Elohim criou o mundo até agora. Nem nunca haverá, nem nunca mais haverá. Portanto, se o mestre não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Então, meus amados, não é um período grande de vários anos e décadas, senão ninguém sobreviveria. É um período rápido. São 3 anos e meio. É a última metade da última semana da profecia do livro de Daniel, capítulo 9. É a 70ª semana. A semana número 70. E essa grande tribulação são os últimos 3 anos e meio. Se todavia alguém lhes anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda, ei-lo logo ali, não deis qualquer crédito a isso, porque depois da abominação desoladora, haverá vários cristos, dizendo que aquele anticristo lá realmente é o anticristo. Para que acreditem que eles sejam realmente o verdadeiro Cristo ou Messias.
no contexto dos falsos cristos. Os falsos cristos vão dizer, aquele é o anticristo, para que creiam que eles são o verdadeiro Cristo. Por isso ele fala, se todavia alguém lhes anunciar, eis aqui o Cristo, em algum lugar, ou ainda, ei-lo logo ali, não deis qualquer crédito a isso, pois surgirão falsos cristos, são vários, depois da abominação desoladora, como eu falei naquele vídeo antigo, que eu postei para vocês. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estai vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Então temos aqui uma exortação do Eterno, do nosso Salvador, para aqueles dias. E continuando no versículo 24 até o 27, temos: porém naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Ou seja, temos uma profecia que depois da grande tribulação, no finalzinho, quando estiver terminando, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. É para o fim da semana número 70. Não é para agora no princípio das dores e nem no meio da semana número 70. É para o final, depois da tribulação daqueles dias, depois da grande tribulação. O sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. No versículo 25, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, das extremidades da terra, até os confins do céu. Ou seja, aqui temos até algo mais claro do que no livro de Mateus, capítulo 24. Que ele virá depois da grande tribulação. Ou seja, o arrebatamento ocorre nessa vinda dele, porque é primeiro a vinda e depois o arrebatamento. Então vejam que ninguém sabe o dia e a hora, mas é depois da grande tribulação. Por isso que o anjo Gabriel falou lá no livro de Daniel, capítulo 12, daquele outro vídeo que eu postei para vocês também, que bem-aventurados, felizes são aqueles que suportam, estarão vivos até os 1335 dias. Porque depois dos 7 anos, depois dos 1260 dias, depois dos últimos 3 anos e meio, haverá ainda 45 dias, 1290 e 1335 dias, mais 45 dias. Então, dentre esse tempo, ele voltará e o arrebatamento ocorrerá, a ressurreição dos salvos, a transformação dos vivos e a transladação. Porém, não sabemos o dia e a hora. Crer que o arrebatamento ocorrerá depois da grande tribulação não é marcar o dia. Porque temos esse lapso de tempo que o anjo Gabriel falou. 1335 dias. Temos que aguentar até ali. Mas não vamos saber o dia e a hora. Mas temos que aguentar aqueles que estiverem vivos. Até quando terminar os dias da grande tribulação. E o sol se escurecer totalmente. A lua não dará sua luz e as estrelas do céu caírem. É esse contexto aqui que ele está falando. Não são eclipses, luas de sangue neste tempo atual. As luas de sangue são sinais, sinalizações. Mas não é esse contexto aqui que ele está falando. Da lua não dar mais a sua luz e o sol se escurecer. Isso se cumprirá depois da grande tribulação e não agora. Por que eu estou falando isso? Porque todo ano tem conspiração, visões, sonhos, de pessoas, entre aspas, videntes, profetas, de 3 dias de escuridão durante a época da Páscoa, para desviar o povo do entendimento dos 3 dias e 3 noites da morte do Salvador, das 3 horas de escuridão a partir do meio-dia, e em dezembro, quando dizem que vai ter 6 dias de escuridão, ou seja, todo ano ocorre a mesma coisa. Isso realmente é só para desviar o povo de entender o verdadeiro contexto das Escrituras, para seguirem visões,
falsas revelações e conspirações. E as pessoas acabam se afastando da sã doutrina e do estudo das profecias realmente no seu real contexto. Então tenham cuidado com essas revelações, pois o que acontecerá realmente é dentro do contexto das profecias e não conforme qualquer visão ou revelação e sonho de alguém. Então que o Eterno abençoe a todos, deixe o seu like, se não está inscrito no canal, se inscreva, marque um sininho. Shalom!